Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como estamos nessa quarta-feira, 1º de dezembro, estudando a Bíblia juntos. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, estudando a Bíblia juntos, o devocional de hoje, que é a palavra maravilhosa, Senhor, para a minha vida e para a vida de vocês. Está no livro de Hebreus, Epístola de Hebreus, capítulo 4, verso 9. Mas nós vamos estudar verso 1 ao verso 13, porque todos falam sobre o descanso sabático dos crentes. Glórias ao Senhor. O verso que o Senhor me deu é: resta um repouso para o povo de Deus. E dentro desse contexto, quando eu fui fazer o devocional, que primeiro é para mim a palavra, aí eu fui meditar, eu vi que até o versículo 13 o Senhor queria que eu estudasse, que eu meditasse, me alimentasse, e agora eu estou aqui para dividir a palavra com você, amém? Então vamos lá, versículo 1. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Glória a Deus. O que está falando aqui? O autor de Hebreus, amado e amada, ele está sempre comparando a caminhada dos israelitas lá no deserto, no Velho Testamento, tá? Abandonando a escravidão no Egito e peregrinando até o descanso de Deus, entre aspas, que entre parênteses, em hebraico significa sabá, na terra prometida, em relação à nossa jornada, a jornada do cristão, rumo ao nosso pleno repouso espiritual no reino de Deus. E o descanso dos judeus, sob a liderança de Moisés e depois Josué, temporário e terrestre, anunciava o descanso eterno dos nossos espíritos em Cristo Jesus. Amém? E quando aqui fala assim, portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois, versículo 2, as boas novas foram pregadas também a nós. Versículo 2, tanto quanto a eles, entretanto a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada. Esse acompanhada significa literalmente unida, enquanto pode dizer também que as boas novas significa evangelizadas, tá? Acompanhar de fé por aqueles que a ouviram. Então, a fé, ela compromete o ouvinte com a mensagem recebida. E não se pode esquivar-se da sua obrigação. Aí eu vou com vocês lá em Romanos 10:16, que fala assim, que tem a ver com essa mensagem que eu estou falando aqui. Israel não tem como se excusar. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, né, as boas novas. Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Quem acreditou em nossa mensagem? Isaías 53, verso 1 fala assim. Isaías 53, verso 1. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? É o que está falando aqui nesses versículos 1 e 2 de Hebreus. Vamos continuar. Versículo 3. Porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso conforme Deus declarou. Abre aspas. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Fecha aspas. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, do mesmo modo, meu amado e minha amada, que a fé nas promessas de Deus era requerida para se entrar no descanso de Canaã, também só ingressaremos no descanso pleno e eterno da salvação mediante a fé sincera
na pessoa e na obra expiatória de Jesus Cristo. Deus, ele concluiu suas obras no 7º dia da criação e descansou. Portanto, o Senhor nos convida para compartilhar do seu descanso e não para qualquer tipo de repouso que possamos conquistar, conforme nós vamos ver aqui nos versículos 10 e 11. Continuando, versículo 4. Pois em certa passagem ele se referiu ao 7º dia nesses termos: no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Versículo 5. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Versículo 7. Determina Deus uma nova oportunidade. É por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com você. Primeiro eu tive o privilégio do Senhor me dar essa mensagem. E agora eu estou tendo a oportunidade de ser instrumento de Deus para compartilhar também com você. Então determina Deus o quê? Uma nova oportunidade. E essa oportunidade, e ela te chama de hoje. Hoje. Ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, o hoje é que dia? Hoje, 1º de dezembro de 2021. Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 8. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Ou seja, o ingresso de Israel em Canaã, sob a liderança de Josué, representou uma forma parcial e temporária de entrar no, entre aspas, sábado de Deus. Mas a posse do sábado, entre aspas, não foi completa naquela época, como demonstra o convite contínuo expresso no Salmo 95, versos 7 e 8. Olha que lindo. É muito importante estudarmos as Escrituras do Velho e do Novo Testamento em conjunto, para entendermos a mensagem do Senhor. Salmos 95, versos 7 e 8. Olha só, que lindo. Porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. É como diz meu esposo, a palavra de Deus é para o hoje. Quando ele fala assim, hoje, agora, é porque é para hoje que ele quer que você ouça essa palavra. Versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto. Então, nessa época aqui, os reis israelitas eram chamados de pastores do seu povo, tá? Só para vocês entenderem. Então, os sacerdotes, os levitas, ensinavam o povo a ouvir a voz de Deus durante essas liturgias, essas festas, essas coisas todas. E eles estavam querendo o quê? O ápice do culto de Deus era o quê? Ouvir e compreender a palavra de Deus com humildade, fé e obediência, a fim de quê? Eu vou explicar. A fim deles terem uma profunda reflexão sobre a época de sua rebelião no deserto, no dia do Sinai, apesar dos grandes sinais e feitos do Senhor. Então, essa época aqui que eles falam, Massá, quer dizer lugar de provação ou temor ou tempo de teste, que foi essas épocas aqui que nós estamos falando em Hebreus. Então, vamos lá. Versículo 8. Versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Aleluia. Versículo 10. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Podemos tomar posse completa do sábado de Deus, entre aspas, por meio da fé sincera em Jesus Cristo. Assim como Deus descansou da obra da criação, o crente pode descansar de empreender esforços na tentativa de alcançar a sua salvação.
e deve repousar na obra consumada pelo Filho de Deus na cruz do Calvário, o qual nos conduziu no sabá eterno do Senhor. Apocalipse 14, verso 13, fala isso. Olha que coisa linda. Então ouvi uma voz grave no céu que ordenava: escreve, entre aspas, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto suas obras os acompanham. Olha só, o que está falando aqui nesse versículo? Está falando que os bem-aventurados, entre aspas, entre parênteses, muito felizes, são os que conhecem e obedecem a palavra de Deus. Os que morrem fiéis a Cristo, os que aguardam o glorioso retorno de Cristo em santidade. Amém? Os convidados para a ceia das bodas de Cordeiro, os que participam da primeira ressurreição, os que atendem às orientações deste livro, os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, de Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora vamos aqui para o versículo 11. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, que é esse agora, para que ninguém caia no mau exemplo, caia no mesmo exemplo da desobediência. Ou seja, o esforço do cristão não é para alcançar o mérito da salvação, mas sim porque já é salvo. Ele busca perseverar na fé pela obediência diária ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Não devemos seguir o triste exemplo de Israel no deserto. Não devemos. As palavras repouso e descanso vêm do termo original grego sabatismos. Aleluia. Então, porquanto a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, o que está dizendo aqui? Que a expressão total de Deus foi revelada aos seres humanos por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, aleluia, igualmente nos foi confiada verbalmente. Lá em João 1:1, João capítulo 1, versículo 1. A palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E João 1,14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória a Deus. Então, essa palavra dinâmica e ativa de Deus no cumprimento de todos os seus planos aparece claramente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, tanto a onipotente e onisciente presença do Senhor, ou seja, Ele é todo poderoso, Ele sabe, Ele sonda tudo que pensamos, Ele sonda Ele sabe de todos os intentos dos nossos corações. Amém? Quanto o poder de discernimento da palavra revela os sentimentos e intenções mais íntimas e os traz à tona da nossa consciência para que possamos ser julgados. É o que está dizendo aqui. 1 Coríntios 4:5. Assim, glória a Deus, nada julguei antes da hora. Nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. É o que está
falando aqui no versículo 12 do capítulo 4. Glória a Deus. E versículo 13 para finalizar. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e há as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Glória a Deus. E agora vamos para a mensagem linda, a qual fomos presenteados nesse dia. Mensagem linda, de edificação, consolo. Então resta um repouso para o povo de Deus. Então repouso inclui vitória. E lá em Josué 21:44, a mensagem começa com Josué 21:44. Esse livro de Josué é um livro que me edificou bastante. Porque quando eu converti, o próprio Jesus visitou meu quarto, como já compartilhei com vocês, e eu aceitei com ele a pessoa dele. E eu comecei a estudar com o Espírito Santo, e eu tinha alguns pregadores que me ajudou nessa caminhada, e uma delas foi Joyce Meyer, e ela me deu uma palavra do Evangelho, e muitas orientações para eu estudar a Bíblia, e uma delas foi Josué 1:8. E eu meditava nesse versículo todos os dias, e ele foi me dando ousadia, espírito de intrepidez que eu não tinha. Amém? Glória a Deus. Então eu gosto muito do livro de Josué. E aqui Deus me deu hoje Josué 21:44, que fala assim: e Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Queridos, olha que coisa forte aqui. De todas as promessas que Yahvé fizera a casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Josué foi um homem que obediente, fiel a Deus. Mas vamos lá. Então, repouso inclui vitória. O Senhor lhes deu repouso em redor. Todos os seus inimigos, o Senhor lhes entregou nas mãos. Josué 21:44. Agora eu vou contar aqui um testemunho para finalizar essa mensagem edificante. Um destacado obreiro cristão contava que sua mãe era uma crente muito cheia de ansiedades. E eu sempre falo com vocês, em vários estudos, que a ansiedade é o oposto à fé. Sempre eu oriento, não seja ansiosos, não seja ansioso. E ela era muito cheia de ansiedades. E eu sempre falo que onde há ansiedade, impede o Senhor de trabalhar. Porque o Senhor trabalha onde tem fé. E esse obreiro, ele conversava prolongamente com ela, procurando convencê-la do pecado de inquietar-se, né? Mas sem resultado. Ela era como aquela velhinha que dizia sempre ter sofrido muito, principalmente por causa de dificuldades que nunca se tornaram realidade. Mas certa manhã, aquela mãe desceu para o café toda sorridente. E o filho perguntou-lhe o que havia acontecido. E ela respondeu que tinha tido um sonho. Havia sonhado que ia andando por uma estrada junto com a multidão que parecia muito cansada. Presta atenção no sonho dela. A multidão parecia muito cansada e sobrecarregada. Quase todas as pessoas estavam carregando um pequeno embrulho, pequenos embrulhos pretos. E ela notou que numerosos seres repulsivos, que ela julgou serem espíritos do mal, e que jogavam ao chão esses pacotes para as pessoas pegarem e carregarem. Como os demais, ela também estava carregando algum daqueles pacotes desnecessários, pacotes desnecessários. E como que ela andava? Curvada ao peso dos fardos do diabo. Olhando para cima, depois de algum tempo, ela viu um homem com o rosto luminoso e cheio de amor, que passava por entre a multidão e confortava as pessoas. Finalmente ele chegou perto dela, e ela viu que era o seu Salvador, Jesus, o nosso único e Senhor Salvador. Levantou para ele os olhos e contou-lhe como estava cansada, sobrecarregada.
Ele sorriu tristemente e disse: minha filha, eu não lhe dei esses fardos, você não precisa carregá-los. São fardos do inimigo e estão desgastando sua vida. Largue-os, simplesmente recuse-se a tocá-los e verá que o caminho é suave, o caminho é leve e você será transportada como em asas de águia. É leve, é suave. Eu falei isso com uma moça esses dias, uma amiga. O nosso caminho aqui Lourdes, mas nós temos lutas, mas com Cristo é suave, porque nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus as nossas ansiedades. A própria palavra fala: lance sobre mim as vossas inquietações e ansiedades. Eu tenho cuidado de vós. Ele tocou-a e paz e gozo perpassaram o seu ser. Toma posse dessa palavra. Lançando de si o fardo, ela estava para tirar-se aos pés dele em feliz agradecimento, quando de repente acordara, vendo que todas as suas preocupações tinham se acabado. Daquele dia até o fim de sua vida, ela foi a pessoa mais animada e feliz daquela casa. Oh, glória! E essa mensagem, meu querido, minha querida, só reforça o que a palavra de Deus tem me ensinado. Diga converti até o dia de hoje. Graças a Jesus, o fruto do Espírito me ensinou a ser uma pessoa feliz e animada. E a ansiedade fica nas mãos do Senhor. Eu lanço tudo só nas mãos do Senhor. Eu pego um bloquinho, tudo que nos primeiros 60 segundos vai me deixar ansiosa, eu escrevo para ele. Falo: pai, estou colocando aqui em suas mãos esse problema que eu não sei resolver, essa questão porque eu não sei. Eu coloco na mão de Deus. Passa a fazer isso. Anota tudo que você não consegue resolver, escreve para Deus. Arranja um bloco, um caderno, começa a escrever para o Senhor. Desabafa com Deus, escreve. Eu faço, essa é a minha terapia com Deus. Que Ele é meu psicólogo, é meu psiquiatra, é meu médico, é meu amigo, é meu tudo. Amém? Aleluia. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, agradeço primeiro a Deus a oportunidade. Não esqueça de ativar o sininho, de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem, que eu tenho certeza que essa mensagem foi edificante para o meu coração e para o seu, será para muitas outras pessoas. Amém? Um beijo no seu coração e tenha um ótimo dia. Paz, Senhor Jesus.